Vocês já estão carecas de saber que criar um bom portfólio é muito importante para vocês conseguirem entrar para a área de dados. Mas hoje eu vou te falar quais são os projetos que eu acho muito interessante vocês terem aí no seu portfólio. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Cunhoche, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado à área. Bom, eu também tenho o Instagram, ele está passando aqui embaixo, então se vocês quiserem me seguir lá também, eu sempre estou interagindo com o pessoal, respondendo perguntas e criando conteúdos legais por lá também. Agora sim, vamos lá para os projetos que eu acho interessantes aqui. Sempre quando a gente fala de projeto de portfólio para ciência de dados, a gente pensa primeiro em projetos de machine learning. Mas não é só isso, tá? Eu acho importante também vocês terem, ou a gente ter, um bom projeto de exploração de dados, que é muito importante e sempre a gente vai fazer isso no nosso dia a dia como cientista de dados. Então, ter um projeto aí para análise de dados é muito interessante, tá? Eu indicaria para vocês a fazer uma análise exploratória de dados de mobilidade urbana, por exemplo, pegando dados do IBGE. E o IBGE, ele tem dados abertos e tem muitos dados lá, tá? Então, assim, você consegue fazer centenas de explorações de dados ali só com os dados do IBGE, porque tem muita coisa mesmo, tá? Eles são dados, assim, que eles demoram um pouco para surgirem, mas tem dados mais quentes porque fizeram uma pesquisa, acho que ano retrasado, e lançaram os dados ano passado. Então, assim, são dados recentes até, então dá para você explorar bem. Uma outra questão que eu colocaria aqui também é você fazer, por exemplo, de esporte. Se você gosta de esporte, você pode pegar dados, por exemplo, da NBA, que tem bastante dados disponíveis, para você fazer uma exploração. E aqui a gente não está nem falando de criar um modelo de machine learning para ver quem que vai ganhar um jogo ou não. É mais para exploração de dados mesmo, eu acho muito interessante, tá? Segundo projeto aqui que eu acho interessante é entrando já em modelos de machine learning de regressão. Nesse projeto você pode fazer um modelo de regressão para fazer uma previsão de preços de imóveis. Aí, para você criar esse modelo, você vai precisar dos dados, e esses dados você pode pegar lá no Kaggle mesmo. Então, tem alguns dados prontos lá, e você pode fazer um modelo que são bastante utilizados, né? Então, tem os datasets mais usados aí para isso. Então, tem lá os preços dos imóveis, acho que da Califórnia, se eu não me engano, e você pode fazer uma exploração e depois um modelo lá para tentar fazer uma previsão. Ou você também pode fazer um scraping de dados, só que aí você vai precisar fazer um scraping por muito tempo, né? Por exemplo, pelo menos por um ano aí, para você conseguir fazer depois o modelo. Aí já demoraria muito tempo, né? Então eu iria para o caso aqui de pegar os datasets do Kaggle e ao mesmo tempo, se você puder, você vai fazendo um scraping aí dos dados e aí depois de algum tempo você já tem um dataset lá pronto, tá? Eu acho que eu iria mais por esse caminho. Terceiro projeto aqui de portfólio seria uma classificação de textos. E essa classificação de textos é para identificar o que é uma fake news e o que não é uma fake news. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais que a gente tem vivido, né? Então é importante a gente saber identificar o que é uma fake news e o que não é, o que é uma notícia de verdade. Tem alguns datasets interessantes aí, eu dei uma pesquisada aqui e achei um fake news dataset. Eu não explorei, mas vocês podem dar uma olhada, eu acho que vai ser interessante fazer com ele também. E também tem o Liar Dataset, que eu acho que talvez possa te ajudar também. Se não der por esse caminho, você pode procurar outros datasets que com certeza vão ter dados interessantes aí para você trabalhar. Quarto projeto, análise de sentimentos. E você pode fazer uma análise de sentimentos com dados do Twitter. E o Twitter tem uma API lá para você fazer a coleta de dados de tweets. E você pode fazer com um tema específico que é de eleições. Você pode fazer com relação às eleições que tiveram aqui no Brasil, ou mesmo fazer com a eleição que teve agora, mais recente, lá nos Estados Unidos mesmo, e fazer uma análise de sentimento dos tweets com relação a cada candidato e tentar correlacionar com o resultado que a gente teve nas eleições de lá. Acho que isso seria bastante interessante e bastante rico aí para o seu portfólio. Quinto projeto, sistema de recomendação. E aqui eu estou falando de um sistema de recomendação de livros para diferenciar um pouco. Porque a gente sabe que tem alguns datasets bem comuns aí, né, de recomendação de filmes, mas eu faria um diferente, eu faria um de livros aqui que eu acho que eu nunca vi. Na verdade, eu acho que eu já devo ter visto em algum lugar, mas acho que é um pouquinho mais diferente do que todo mundo faz. Para isso, você pode usar o Google Books API para tentar coletar alguns dados. Eu li aqui que acho que dá para fazer dessa forma. Se não der, você pode fazer, ou se complicar muito, você pode ir por outro caminho, você pode fazer uma recomendação de outra coisa mesmo, por exemplo, de filmes mesmo, ou pegar algum dataset mais pronto. O importante é você fazer, tá? Mas eu tentaria fazer de alguma forma um pouco mais diferente, tipo essa que eu falei aqui do Google Books API, porque acho que seria um pouco mais diferente e você se desenvolveria mais também, tá?
Acho que o que complicaria um pouco nesse caso aqui que eu falei seria trabalhar com o Google Books API, mas se não der mesmo, usa aí os dados do Kaggle que vai ficar muito mais fácil. E sabe o que que é fácil, fácil mesmo? É você criar uma assinatura digital usando a Bittrex 24. É isso mesmo. A Bittrex 24 ela está patrocinando esse vídeo aqui e ajudando o nosso canal a se manter e a criar conteúdos cada vez mais legais para vocês. E hoje eu vou falar de uma ferramenta muito importante da Bittrex, que é a assinatura eletrônica digital que você pode fazer. E isso é muito importante e é muito fácil e você pode economizar muito tempo e até dinheiro com isso aqui, tá? Então, como é que funciona isso? Então, vamos supor que você tem um cliente e você precisa que esse cliente assine um documento. Em vez de mandar o documento, esperar ele assinar para depois devolver para você e você armazenar ou encaminhar esse documento, você pode pedir para ele fazer isso digitalmente. E é muito fácil fazer isso digitalmente aqui com a Bittrex 24. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionaria. Então, eu já estou aqui na minha plataforma da Bittrex e é só vir aqui ó, em assinatura eletrônica e o que a gente vai fazer? Vai criar um documento para o nosso cliente assinar. Como que a gente faz isso? Colocar aqui em assinar, e aqui em assinar a gente já pode submeter um documento em formato de imagem, PDF ou Word mesmo. Eu tenho já um documento aqui que eu criei e eu vou utilizar o mesmo, tá? Fazendo isso, eu já subi meu documento aqui, que é um documento simples para assinatura, e aqui eu coloco o nome do documento, assinatura 2, por exemplo. E eu vou continuar. Depois disso, só tenho que selecionar a empresa que eu quero que assine esse documento e aqui alguns aprovadores, enfim, as outras pessoas aqui que vão precisar aprovar esse documento e tudo mais, tá? E é isso aí. Aqui o documento já está aqui, ó, para minha visualização. Feito isso, eu vou enviar para assinatura. Depois que ele enviou para assinatura, tem os aprovadores aqui do documento também, né? Então, eu consigo acompanhar o progresso aqui da assinatura, o que é muito legal. Então, ó, aguardando a aprovação, eu venho aqui, aprovo, tudo mais, até chegar no nosso cliente e esse cliente assinar o documento de forma digital. E aí, quando ele assinar, a gente já recebe o documento aqui e está feito o processo. A gente pode fazer, além da assinatura digital, a gente pode colocar isso dentro de um fluxo com uma regra de automação. Ou seja, quando um documento é criado e ele já pode ser encaminhado diretamente para o nosso cliente que for ter que assinar, e assim que ele assinar, a gente recebe da mesma forma, facilitando aí o nosso fluxo sem ter que a gente acompanhar todos os processos aqui, tá? Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa e muito importante aí para vocês que têm empresa principalmente e precisam que os seus clientes assinem aí vários documentos, o que é muito comum nas empresas, tá? Então, lembrando, a Bittrex 24 tem um plano gratuito, e esse gratuito é gratuito para sempre, sendo que você pode testar o plano Professional por 15 dias sem precisar utilizar o seu cartão de crédito para isso. Se vocês se interessaram, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos voltar lá para os projetos de portfólio. Bom, o sexto projeto agora é o de séries temporais. E o que eu acho que vocês podem fazer com as séries temporais? Você pode fazer uma previsão de consumo de energia, o que é muito importante aí para as empresas e para a gente mesmo entender um pouco melhor. Você pode fazer isso com dados do Kaggle mesmo, tá? Então tem os datasets prontos aqui. Vocês podem procurar outras fontes, mas o que eu achei era do Kaggle, então já tem o dataset mais preparado, mais pronto. Porque eu acho que nesse caso fica um pouco mais difícil da gente ter um dataset assim real com a gente mesmo coletando os dados, tá? Eu não sei se dá, mas se der, sempre todos os dados que eu estou falando aqui, se você conseguir você mesmo fazer alguma coleta, acho que é mais interessante. Mas se não der, usa os que já tem, porque eu acho que é mais importante você ter um projeto pronto com dataset mais fácil do que você não ter porque você não conseguiu coletar os dados. Então, tem aí um projeto de séries temporais feito dessa forma aqui. Sétimo projeto é um de classificação e eu faria aí um modelo de detecção de fraudes. Para isso, utilizaria também o dado aqui do Kaggle do I3E, né? Então, são dados mais reais, mas eles já estão mais tratados também, tá? Então, isso facilita a nossa vida aqui para criar um modelo, mas ele tem menos correlação com o que a gente enxerga no nosso dia a dia, de ter que trabalhar os dados e tudo mais. Mas tudo bem, pode usar também os dados do Kaggle, não tem problema, se você não encontrar dados mais reais aí e para você trabalhar. Beleza? Então, detecção de fraudes acho que é muito importante, principalmente para você entender quais as métricas que são melhores para vocês utilizarem nesses modelos. E também para vocês trabalharem com dados muito desbalanceados, o que vai ser o caso aqui de detecção de fraudes. E por último, e não menos importante,
eu recomendaria vocês a fazerem um chatbot de uma IA generativa no Telegram ou no WhatsApp. O que for melhor aí para vocês fazerem. Isso é muito importante porque vocês já vão estar trabalhando aí com IA generativa e fazendo uma integração com sistemas de conversação aí muito importantes aí para o nosso dia a dia. E eu acho que isso é importante porque vai abrir portas aí para vocês no mundo de IA e cada vez mais a gente está falando disso no dia a dia. Acho que é importante a gente estar muito por dentro e ter um projeto de portfólio, já ter trabalhado com isso vai fazer toda a diferença para vocês. Beleza? Bom, então esses eram os 8 projetos de portfólio que eu tinha aqui para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum projeto aí que eu não falei aqui, que vocês acham importante também, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ler e vou respondendo vocês. Beleza? Até a próxima então e tchau!